Sebrasp, CESP, 2021, Analista de Controle Externo, TCE Rio de Janeiro, Controle Externo Tecnologia da Informação. Com relação a Big Data, julgue o item seguinte. Volume, variedade e visualização são as três características, conhecidas como 3Vs, utilizadas para definir Big Data. Certo ou errado? O termo Big Data faz referência a um conjunto técnicas utilizado para lidar com um grande volume de dados. A definição inicial de Big Data era caracterizada pelos 3Vs, volume, existência de uma quantidade massiva de dados armazenados e sendo gerados todos os dias. Velocidade, faz referência à rapidez com que os dados são produzidos e que devem ser tratados, a fim de que gerem informação útil. É a variedade. Os bancos de dados tradicionais são capazes de lidar bem com dados estruturados. No Big Data há uma grande variedade de tipos de dados, que são provenientes de diferentes fontes. Na verdade, a grande maioria dos dados existentes são classificados como não estruturados. Perceba que visualização não é uma dessas características. Apenas para complementar, hoje em dia se fala nos 5Vs, pois foram incluídas mais duas características. Veracidade, importante que as informações tenham qualidade e valor, a fim de que a análise seja acurada, e valor, as informações devem ser capazes de agregar valor ao negócio em questão, ou seja, devem ser úteis. Concluímos, assim, que a assertiva está errada. Sebrasp, CESP, 2021, Agente de Polícia Federal. Acerca dos conceitos de mineração de dados, aprendizado de máquina e Big Data, julgue o próximo item. As aplicações de Big Data caracterizam-se exclusivamente pelo grande volume de dados armazenados em tabelas relacionais. Certo ou errado? Gabarito, errado. Acerca dos conceitos de mineração de dados, aprendizado de máquina e Big Data, julgue o próximo item. As aplicações de Big Data caracterizam-se exclusivamente pelo grande volume de dados armazenados em tabelas relacionais. O que é o Big Data? Não existe uma única definição sobre a terminologia Big Data. A International Business Machines, IBM, criou o termo Big Data baseando-se em domínios de aplicação em que há um volume massivo de dados, nos mais variados formatos e que precisam ser processados em uma determinada velocidade. Esse termo faz menção aos 3Vs. Temos também outra definição dos 3Vs, SAS volume. Organizações coletam dados de fontes variadas, incluindo transações financeiras, mídias sociais e informações de sensores ou dados transmitidos de máquina para máquina. No passado, armazená-los teria sido um problema, mas novas tecnologias, como o ADOP, aliviaram esse fardo. Velocidade. Os dados são transmitidos numa velocidade sem precedentes e devem ser tratados em tempo hábil. Etiquetas RIT, sensores e medições inteligentes estão impulsionando a necessidade de lidar com torrentes de dados praticamente em tempo real. Variedade. Dados são gerados em inúmeros formatos, desde estruturados, numéricos, em databases tradicionais, a não estruturados, documentos de texto, e-mail, vídeo, áudio, cotações da bolsa e transações financeiras. SAS, definição de Big Data. Galera, Big Data, além de englobar grande volume de dados, engloba variedade, ou seja, não é exclusivo em dados armazenados em tabelas relacionais. Pode ser dado de qualquer tipo, estruturado, tabela relacional, não estruturado, vídeo, foto, música, etc., e sem estruturado, XML, JSON, etc. Portanto, as aplicações de Big Data caracterizam-se pelo grande volume de dados armazenados em vários lugares diferentes. Gabarito da questão incorreto. Sesgran Rio, 2021, escriturário, BB, agente de tecnologia. Na etapa de preparação de dados em um ambiente de Big Data, pode ocorrer o aparecimento de dados ruidosos, que são dados fora de sentido no ambiente do Big Data e que não podem ser interpretados pelo sistema. Uma forma de reduzir esse efeito, e até eliminá-lo, é utilizar um método de suavização de dados, que minimiza os efeitos causados pelos dados ruidosos. Esse método consiste em a. Agrupar dados semelhantes em clusters, verificar os dados que se apresentam como ruidosos e não os inserir no ambiente de Big Data, substituindo cada um desses dados ruidosos pelo valor null. b.
criar um cubo de dados multidimensional para acelerar a identificação e eliminação dos dados ruidosos encontrados, e, neste caso, os dados assumem valores predefinidos no momento do pré-processamento. C. Dividir os valores dos dados originais em pequenos intervalos, denominados compartimentos, e, em seguida, substituí-los por um valor geral, ou genérico, calculado para cada compartimento específico. D. Executar uma fusão de dados, tendo como base dados vizinhos, e obter novas variáveis que irão preencher os espaços incoerentes dentro do Big Data, eliminando o ruído. E realizar uma ação de data mining com atributos que se pareçam com dados ruidosos, gerando novos atributos, classificados como atributos fantasmas, sem valor para o tratamento do Big Data. Na etapa de preparação de dados em um ambiente de Big Data, pode ocorrer o aparecimento de dados ruidosos, que são dados fora de sentido no ambiente do Big Data e que não podem ser interpretados pelo sistema. Uma forma de reduzir esse efeito, e até eliminá-lo, é utilizar um método de suavização de dados, que minimiza os efeitos causados pelos dados ruidosos. Galera, questão de data mining 1. A mineração de dados é um processo de negócios para explorar grandes quantidades de dados com foco no reconhecimento de regras e padrões dentro da mineração de dados. Os três principais modelos utilizados para descoberta, aquisição de conhecimento são KDD, SEMA e CRISP-DM, sendo o último mais popular na indústria. O processo de CRISP-DM envolve entendimento de negócio, entendimento dos dados, preparação dos dados, modelagem dos dados, avaliação dos resultados, deployment, produção. Ainda de acordo com o processo de pré-processamento, o pré-processamento de dados é um conjunto de técnicas de mineração de dados usadas para transformar dados brutos em formatos úteis e eficientes. Pode ser necessário em qualquer uma das três estruturas citadas. Existem três principais passos envolvidos neste processo: limpeza de dados, transformação de dados e redução de dados. Cada um deles envolve diversas atividades. Galera, o pré-processamento é a parte mais pesada de um data mining. Uma das etapas da limpeza é lidar com dados ruidosos. Dados ruidosos são os dados sem sentido que não podem ser interpretados por máquinas. Eles podem ser gerados devido a falhas na coleta de dados, erros de entrada de dados, entre outras situações difíceis de prever. Podem ser tratados das seguintes maneiras: método de binning é um processo de suavização de dados, usado para minimizar os efeitos de pequenos erros de observação. Os valores dos dados originais são divididos em pequenos intervalos conhecidos como compartimentos. Em seguida, são substituídos por um valor geral calculado para esse compartimento. Pode-se substituir todos os dados em um segmento por seus valores médios ou limites. Regressão: aqui os dados podem ser suavizados ajustando-os a uma função de regressão. Ela pode ser linear, com uma variável independente, ou múltipla, com várias variáveis independentes. Agrupamento: essa abordagem agrupa os dados semelhantes em um cluster. Os outliers podem ser tratados separadamente ou deixados de fora dos clusters. Agora vamos às afirmativas. Esse método consiste em a. Agrupar dados semelhantes em clusters, verificar os dados que se apresentam como ruidosos e não os inserir no ambiente de Big Data, substituindo cada um desses dados ruidosos pelo valor null. Galera, como vimos na introdução teórica, os outliers, dados ruidosos, podem ser tratados separadamente ou deixados de fora dos clusters. Afirmativa incorreta. B. Criar um cubo de dados multidimensional para acelerar a identificação e eliminação dos dados ruidosos encontrados, e, neste caso, os dados assumem valores predefinidos no momento do pré-processamento. Galera, criar um cubo dimensional? O cubo dimensional é o produto de um processo de BI. Lá dentro desse cubo também vai ter um processo de pré-processamento dos dados, ETL. Portanto, não fazer sentido essa afirmativa. Afirmativa incorreta. C. Dividir os valores dos dados originais em pequenos intervalos, denominados compartimentos, e, em seguida, substituí-los por um valor geral, ou genérico, calculado para cada compartimento específico. Exato, galera! É assim que funciona o método binning. É mais simples enxergando em uma imagem, gabarito da questão letra C. D. Executar uma fusão de dados,
tendo como base dados vizinhos, e obter novas variáveis que irão preencher os espaços incoerentes dentro do Big Data, eliminando o ruído. Galera, a fusão de dados é usada para outros propósitos do próprio data mining, para encontrar padrões. Não faz sentido usar uma fusão para eliminar ruídos em dados de uma tabela. Afirmativa incorreta. E realizar uma ação de data mining com atributos que se pareçam com dados ruidosos, gerando novos atributos, classificados como atributos fantasmas, sem valor para o tratamento do Big Data. Galera, não faz sentido fazer um data mining com dados ruidosos. O mais provável de acontecer é gerar um modelo ou encontrar padrões que não faça sentido. É por isso que existem processos, como o CRISP-DM, que têm que ser seguidos para gerar um data mining assertivo. Afirmativa incorreta. Sebrasp, CESP, 2021, Auditor de Finanças e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual, Cefaz Alagoas. Acerca de Spark, julgue o item a seguir. Fortran foi utilizado como a linguagem de programação no desenvolvimento do Spark Apache. Certo ou errado? O Fortran é uma linguagem de programação desenvolvida por Bacuse e IBM voltada para expressões matemáticas e análise numérica. Seu nome vem de Mathematical Formula Translation System, ou sistema de tradução de fórmulas matemáticas, e o seu uso é mais intenso em sistemas e aplicações de física, matemática, estatística e meteorologia. Já o Spark Apache não é uma linguagem, mas sim um framework desenvolvido com a linguagem Scala, Java Virtual Machine, e disponível para Java e Python. Seu objetivo é fornecer métodos de análise de dados, sendo muito utilizado em Big Data. Logo, o Scala foi utilizado como a linguagem de programação no desenvolvimento do Spark Apache. Gabarito: errado. Sebrasp, CESP, 2021, Analista, SERPRO, Ciência de Dados. Acerca dos conceitos de ingestão de dados, julgue o item a seguir. No ambiente de ingestão de dados, CDC refere-se ao controle distribuído de computação de dados coletados remotamente para o ambiente de análise. Certo ou errado? Vejamos, a captura de alterações de dados, ou Change Data Capture, CDC, refere-se ao procedimento que realiza a identificação e captura de alterações realizadas em base de dados. A abordagem CDC permite que as organizações realizem integração das informações dos bancos de dados, mantendo um controle centralizado e permitindo uma integração e análise dos dados de forma mais eficiente, mais rápida e com menos recursos. Ou seja, o CDC serve como um complemento às ferramentas como ETL, Extraction, Transaction, Load, servindo como mecanismo a fim de limitar o impacto na extração dos dados na origem para o carregamento nos repositórios. Ao utilizar o CDC é possível retirar a necessidade de atualização dos dados em massa ou lotes desnecessários, permitindo a carga das informações de forma incremental, streaming em tempo real das alterações de dados, ou em intervalos programados nos repositórios. O CDC permite também realizar análise de Big Data, permitindo que sejam detectadas e fornecidas alterações nos dados, sendo possível reduzir o tempo e os custos de recursos para armazenar as informações, permitindo que os dados sejam integrados de forma contínua. Análise da afirmativa. No ambiente de ingestão de dados, CDC refere-se ao controle distribuído centralizado de computação de dados coletados remotamente para o ambiente de análise. Ou seja, a resposta está errada, pois os CDCs permitem manter um controle centralizado dos dados coletados. Sebrasp, CESP, 2021, Analista, SERPRO, Ciência de Dados. Acerca dos conceitos de ingestão de dados, julgue o item a seguir. O principal objetivo da ingestão de dados é organizar, armazenar e recuperar dados em tabelas relacionadas a entidades do mundo real. Certo ou errado? Acerca dos conceitos de ingestão de dados, julgue o item a seguir. O principal objetivo da ingestão de dados é organizar, armazenar e recuperar dados em tabelas relacionadas a entidades do mundo real. No contexto de Big Data é possível realizar análises e reações em tempo real. Isso porque a tecnologia Big Data trabalha com diferentes formas de ingestão de dados, como, por exemplo, ingestão de dados em lote, BAT, e em tempo real, ingestão de dados em streaming, ingestão de dados full vezes incremental, ingestão de dados CDC, Change Data Capture. Nessa linha, é relevante anotar também que,
no contexto de armazenamento de dados em Big Data, observa-se que uma solução adotada pelas organizações é a adoção de data lakes, lagos de dados, para disponibilizar mais dados a uma velocidade mais elevada, com a criação de oportunidade de aprimorar as análises preditivas. Além disso, nota-se que os data warehouses dependem do conceito de ETL, extract, transform em end-load, extrair, transformar e então carregar. Por outro lado, as soluções de Big Data, por sua parte, adotam os lagos de dados, Data Lake, em que é utilizado o conceito de ELT, extract, load and then transforming, extrair, carregar e depois transformar. Por conseguinte, torna-se importante não confundir o processo de ETL com a ingestão de dados. Esta trabalha no contexto de Big Data, ciências de dados, Machine Learning e inteligência artificial. Enquanto que o processo de ETL, embora também esteja presente nas novas tecnologias, nem sempre atende aos requisitos necessários para lidar com a grande quantidade de volume, a alta velocidade e a enorme variedade de dados da atualidade. Por fim, registra-se que há dois componentes principais na ingestão de dados, o coletor de dados e o integrador de dados. Desse modo, concluímos que o gabarito dessa questão é errado, uma vez que o principal objetivo da ingestão de dados não é organizar, armazenar e recuperar dados em tabelas relacionadas a entidades do mundo real, e sim atender aos requisitos necessários para lidar com a grande quantidade de volume, a alta velocidade e a enorme variedade de dados da atualidade, como, por exemplo, dados em lote, BAT, e em tempo real, dados em streaming, incremento de dados ou dados completos, captura de mudança nos dados. Sebrasp, CESP, 2021, Analista, SERPRO, Ciência de Dados. Sobre processamento de dados, julgue o item a seguir. MapReduce divide o conjunto de dados de entrada em blocos independentes que são processados pelas tarefas de mapa de uma maneira completamente paralela. Essa estrutura classifica as saídas dos mapas, as quais são, então, inseridas nas tarefas de redução. Certo, errado. Vejamos primeiro conceitos sobre análise de fluxos de dados em lote streaming. Nos últimos anos o termo Big Data tem se tornado frequente no vocabulário dos estudantes e profissionais. Podemos definir Big Data como um conjunto de dados, ou dataset, muito grande que devido ao seu tamanho e diversidade não podem ser analisados e gerenciados através de ferramentas clássicas como os sistemas de banco de dados, SGBD. Para realizar a análise dos dados de um dataset existem muitas ferramentas e metodologias. Dentre elas, podemos citar duas formas de processar os dados: análise em lote, BAT. A análise em BAT é feita analisando um lote de dados os quais foram agrupados e disponibilizados em um intervalo de tempo específico. Nesse caso, as tarefas são executadas através de agendamento para execução, exigindo que todos os dados da tarefa sejam carregados em algum tipo de armazenamento para realizar o processamento. Essa opção é geralmente utilizada quando se trabalha com grandes volumes de dados ou fontes de sistemas legados, onde os dados não podem ser trabalhados em streaming ou fluxo de tempo real. A análise em streaming, fluxo. A análise de fluxo ou streaming é o procedimento de análise realizado com registros de dados continuamente em tempo real, ao contrário do agendamento em lotes. Normalmente, esse tipo de procedimento é muito útil para fontes que enviam dados pequenos, na ordem de kilobits, dentro de um fluxo contínuo de grande volume e alta velocidade conforme a geração desses dados. Processos assim, conseguem gerar análises quase instantâneas das informações. Ou seja, os dados gerados para análise são contínuos e simultâneos, vindos geralmente de muitas fontes de dados pois incluem uma ampla variedade de informações. Vejamos agora ver sobre o framework MapReduce. O framework MapReduce foi criado visando um modelo de processamento paralelo e distribuído de grandes volumes de dados que pudessem ser divididos para facilitar seu processamento por tarefas paralelas em máquinas diferentes, tornando o tempo de processamento viável. Ou seja, possui seu foco no processamento de dados em lote, onde os dados são divididos em blocos independentes. Seu funcionamento se dá em largos conjuntos de dados, onde é feita a conversão destes em um grupo de listas ordenadas, diminuindo o tamanho destes conjuntos a fim de gerar listas ordenadas ainda menores. Possui hoje muitos sistemas de arquivos distribuídos específicos para o seu uso. Mais especificamente, o modelo possui duas funções básicas: map, mapeamento, a função chamada de map,
ou mapeamento, é a fase primária do processo. Nesta etapa é realizado o processamento, a transformação e a filtragem das entradas de dados no formato de pares-key-value, chave-valor, processo básico de mapeamento, e por fim são criadas, para cada uma das informações, saídas no formato key-value. Redução, a segunda fase do processo é chamada de reduce. Nessa etapa os dados de saída do processo map são enviados para a função reduce como entradas. A partir desses dados de entrada é realizado um agrupamento das informações, gerando geralmente um conjunto reduzido de dados, ou seja, os dados são agregados em conjuntos de dados, dataset, menores. As informações que passam pelo processo de redução são transformados e os dados resultantes do processo são apresentados como formato padrão de key-value, chave-valor. Análise da afirmativa. A afirmativa está correta, como conceituado acima, ao afirmar que MapReduce divide as informações em conjunto de blocos independentes para processar na forma de tarefas paralelas, utilizando para isso o mapeamento dos dados e após isso a redução das informações. Gabarito, certo. Sebrasp, CESP, 2021, Analista, SERPRO, Ciência de Dados, acerca dos conceitos de ingestão de dados, julgue o item a seguir. Quando a ingestão de dados ocorre em lotes, esses dados são movidos em intervalos programados, abordagem que é benéfica para os processos repetíveis. Certo ou errado? Gabarito, certo. Vejamos, nos últimos anos o termo Big Data tem se tornado frequente no vocabulário dos estudantes e profissionais. Podemos definir Big Data como um conjunto de dados, ou dataset, muito grande, que devido ao seu tamanho e diversidade não podem ser analisados e gerenciados através de ferramentas clássicas como os sistemas de banco de dados, SGBD. Para realizar a análise dos dados de um dataset existem muitas ferramentas e metodologias. Dentre elas, podemos citar duas formas de processar os dados: análise em lote, BAT. A análise em BAT é feita analisando um lote de dados os quais foram agrupados e disponibilizados em um intervalo de tempo específico. Nesse caso as tarefas são executadas através de agendamento, intervalos programados, para execução, exigindo que todos os dados da tarefa sejam carregados em algum tipo de armazenamento para realizar o processamento. Essa opção é geralmente utilizada quando se trabalha com grandes volumes de dados ou fontes de sistemas legados, onde os dados não podem ser trabalhados em streaming ou fluxo de tempo real. A análise em streaming, fluxo. A análise de fluxo ou streaming é o procedimento de análise realizado com registros de dados continuamente e em tempo real, ao contrário do agendamento em lotes. Normalmente, esse tipo de procedimento é muito útil para fontes que enviam dados pequenos, na ordem de kilobits, dentro de um fluxo contínuo de grande volume e alta velocidade conforme a geração desses dados. Processos assim, conseguem gerar análises quase instantâneas das informações. Ou seja, os dados gerados para análise são contínuos e simultâneos, vindos geralmente de muitas fontes de dados pois incluem uma ampla variedade de informações. Levando em consideração o que foi exposto no conceito, a afirmativa está correta, pois a análise de dados em lotes ocorre em intervalos programados. Sebrasp, CESP, 2021, Analista, SERPRO, Ciência de Dados. Julgue o item a seguir, relativos à tecnologia de Big Data e ao Hadoop. Uma das principais características de Big Data é que seu custo de armazenamento de dados é relativamente baixo se comparado a um Data Warehouse. Certo ou errado? Caro aluno, vamos analisar essa questão. Julgue o item a seguir, relativos à tecnologia de Big Data e ao Hadoop. Uma das principais características de Big Data é que seu custo de armazenamento de dados é relativamente baixo se comparado a um Data Warehouse. Caro aluno, os Data Warehouses dependem do conceito de ETL, extract, transform em end load, extrair, transformar e então carregar. As soluções de Big Data, por sua parte, adotam os lagos de dados, Data Lake, em que é utilizado o conceito de ELT, extract, load and then transforming, extrair, carregar e depois transformar. Por esse motivo, o custo de armazenamento de Big Data é menor do que o de um Data Warehouse. No Big Data, realiza-se a carga do jeito em que os dados estão na extração, sem realizar transformação. No Data Warehouse, primeiro é realizada a transformação dos dados e somente depois disso é realizada a carga.
Concluímos, assim, que o gabarito para esta questão é certo. Sebrasp, CESP, 2021, Analista, SERPRO, Ciência de Dados. Com relação aos fundamentos do Big Data, julgue o item a seguir. Big Data caracteriza-se, principalmente, por volume, variedade e velocidade, o que se justifica devido ao fato de os dados serem provenientes de sistemas estruturados, que são maioria, e de sistemas não estruturados, os quais, embora ainda sejam minoria, vêm, ao longo dos anos, crescendo consideravelmente. Certo ou errado? Com relação aos fundamentos do Big Data, julgue o item a seguir. Big Data caracteriza-se, principalmente, por volume, variedade e velocidade, o que se justifica devido ao fato de os dados serem provenientes de sistemas estruturados, que são maioria, e de sistemas não estruturados, os quais, embora ainda sejam minoria, vêm, ao longo dos anos, crescendo consideravelmente. Questão de Big Data. Vamos por partes. Big Data caracteriza-se, principalmente, por volume, variedade e velocidade. Essa parte da questão está correta. Vamos à definição de Big Data e seus Vs, e sobre Big Data, não existe uma única definição sobre a terminologia. A International Business Machines, IBM, em meados dos anos 2000 criou o termo Big Data baseando-se em domínios de aplicação em que há um volume massivo de dados, nos mais variados formatos e que precisam ser processados em uma determinada velocidade. 3 vezes, continuando a análise da questão, o que se justifica devido ao fato de os dados serem provenientes de sistemas estruturados e sistemas não estruturados, que são maioria, e de sistemas não estruturados, os quais, embora ainda sejam minoria, vêm, ao longo dos anos, crescendo consideravelmente. Aqui houve uma troca de conceito, em sua grande maioria nos dados existentes são não estruturados, compreendem cerca de 80% de todos os dados existentes no mundo, exatamente porque são criados a partir do uso cotidiano das tecnologias na sociedade, mensagens de texto, selfies, áudios via WhatsApp, entre outros. Os dados estruturados, embora ainda sejam minoria, vêm, ao longo dos anos, crescendo consideravelmente? Não há nenhum autor que afirme isso. Na verdade, a tendência é o crescimento dos dados não estruturados de acordo com os autores. Portanto, gabarito da questão errado.